Amém. Vamos dar continuidade à leitura da Bíblia. Da nossa leitura anual diária da Bíblia Sagrada. E que Deus venha abençoar o seu dia hoje. Que venha ser de muitas vitórias para você testemunhar no que Deus está fazendo na sua vida. Então vamos hoje à leitura do livro Josué e finalizar este livro hoje, que são 24 capítulos. Então hoje, dia 10 de março, vamos ler os capítulos 23 e 24 e vamos entrar em primeiro no de Juízes. Então dia 10 de março, nesta segunda-feira, você venha ter uma semana de muitas vitórias e de muitas batalhas para poder vencer e ser vitorioso. Mas antes quero fazer uma oração para a gente começar a ler a palavra de Deus. Espírito Santo de Deus, muito obrigado por este momento que o Senhor nos reservou para ler a Tua palavra e para entendermos aquilo que o Senhor quer revelar aos nossos corações por meio da Tua palavra, para que possamos praticar e viver mediante a fé em Cristo Jesus, conforme a Tua palavra. Amém. Então pegue sua Bíblia, abra no capítulo 23, do livro de Josué, nesta segunda-feira abençoada. Vamos lá? Você vai ter uma semana de muito sucesso, de muita vitória. Josué capítulo 23. Josué capítulo 23. E assim nos diz esta leitura. Josué exortou o povo a observar a lei do Senhor. E sucedeu que muitos dias depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e Josué já fosse velho e entrado em dias, chamou Josué a todo o Israel, aos anciãos e aos seus cabeças, aos seus juízes e aos seus oficiais, e disse-lhes: Eu já sou velho e entrado em dias, e vós já tendes visto tudo quanto o Senhor, vosso Deus, fez a todas estas nações, por causa de vós, porque o Senhor, vosso Deus, é o que peleja por vós. E vede aqui que vos fiz cair em sorte as vossas tribos, estas nações que ficam desde o Jordão, com todas as nações que tenho destruído até ao mar grande para o pôr do sol. E o Senhor vosso Deus as impelirá de diante de vós, e as expelirá de diante de vós, e vós possuireis a sua terra como o Senhor vosso Deus vos tem dito. Esforçai-vos, pois, muito para guardardes e para fazerdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis, nem para a direita, nem para a esquerda, para que não entreis a estas nações que ainda ficaram convosco, e dos nomes de seus deuses não façam menção, nem por eles façais jurar, nem sirvais, nem a eles vos inclineis. Mas ao Senhor vosso Deus vos achegareis, como fizestes até o dia de hoje. Pois o Senhor expeliu de diante de vós grande e numerosas nações,
E quanto a vós, ninguém ficou em pé diante de vós, até o dia de hoje. Um só homem dentre vós perseguirá 1000, pois é o mesmo Senhor vosso Deus, e o que peleja por vós, como já vos tem dito. Portanto, guardai muito a vossa alma, para amardes ao Senhor vosso Deus. Porque, se de alguma maneira vos apartardes e vos achegardes ao resto destas nações, que ainda ficou convosco, e com elas vos aparentardes, e vós a elas entrardes, e ela a vós, sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não continuará mais a expelir estas nações de diante de vós. Mas vos serão por laço e rede, e açoite as vossas costas, e espinhos aos vossos olhos. Até que pereçais desta boa terra que vos deu o Senhor, vosso Deus. E eis aqui eu vou hoje pelo caminho de toda a terra, e vós bem sabeis, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, que nenhuma só palavra caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor, vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nem delas caiu uma só palavra. E será que assim como sobre vós vieram todas estas boas coisas que o Senhor vosso Deus vos disse, assim trará o Senhor sobre vós todas aquelas má coisas, até vos destruir de sobre a boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Quando transpassardes do concerto do Senhor vosso Deus, que vos tem ordenado, e fordes e servirdes a outros deuses, e a eles vos inclinardes, então a ira do Senhor sobre vós se acenderá, e logo perecereis de sobre a boa terra que vos deu. Vamos ler agora as explicações deste capítulo. Aqui, nos capítulos 23, do versículo 11, ele diz assim em sua referência: para amardes ao Senhor vosso Deus. Josué exortou Israel a cultivar uma profunda comunhão com o Senhor e a amá-lo, e devotadamente como ele os amava. O amor a Deus unido à gratidão seria a motivação para obedecerem a sua palavra e a se separarem dos caminhos iníquos das nações. O crente do Novo Testamento tem o mesmo dever de amar e dedicar-se inteiramente ao Senhor. Versículo 12. E vos achegardes ao resto destas nações, tendo Baal como uma das deidades masculinas principais. A religião dos cananeus era altamente degradante. A religião deles promovia a prostituição cultural, tanto de homens como de mulheres, e o culto em si consistia em orgias sexuais degradantes. Seus profetas e sacerdotes oficialmente assassinavam nos seus templos criancinhas recém-nascidas em sacrifícios a seus deuses. Deus sabia que, se o povo convivesse com os cananeus, adoraria aquelas práticas infames e vergonhosas. No Novo Testamento, Deus continua conclamando o seu povo, da mesma forma, a separar-se do mundo ímpio. Versículo 13. Sabeis, certamente, as promessas de Deus não eram incondicionais para os israelitas. As condições para ter as bênçãos de Deus, a comunhão com Ele e o seu poder eram o amor a Deus, expresso na obediência aos seus mandamentos, a fé na sua providência e a separação dos ímpios. Deus mesmo proveu a graça necessária para a preservação da comunhão pactual entre Ele e o seu povo. Ou seja, é o que está escrito em Salmos 1. Que não devemos ir pelo caminho dos ímpios, nem se assentar na roda dos escarnecedores.
e nem se deter no caminho dos pecadores. Então, tudo isto nos afasta de Deus e acaba a nação fazendo essas práticas do que está escrito aqui. Hoje, pecado, iniquidade, não se dão mais como a Bíblia prega. Estão se dando como cultura. E brevemente, em eventos culturais, dito isto, o pecado, as abominações disfarçadas em culturas, é claro, aplicada pela lei, para cada vez irritar a ira do Senhor contra a nação. Falo da nossa nação, é claro, Brasil e nossos municípios em todo o território brasileiro, que não falta pouco para a aplicação desses pecados, transgressões, iniquidades e abominações dos cananeus, ou seja, de Baal, espiritualmente falando, mas que vai se elevar à prática física. Falta isso aqui para acontecer. Hoje em dia não acontece de uma forma cultural, mas acontece de uma forma oculta, particular. Você ainda não vê crianças sendo sacrificadas em cultos, você ainda não vê prostituição cultural ainda em cultos, porque ainda está no culto. Mas quando isso vir para a cultura dita em si, para a expressão da arte, aí sim, digamos, desculpe a expressão, o bicho vai pegar. Porque haverá eventos de orgias, práticas sexuais e sacrifícios de crianças e vão dizer que é cultura. Entendeu? Então, o que está escrito aqui no Antigo Testamento vai se cumprir nesses últimos dias, ou anos, ou séculos, que tem para Deus julgar essa terra. E a terra passará por transformações, porque assim está escrito. Que ele fará novos céus e nova terra. Você só faz o novo se destruir ou aniquilar o velho. Então, se você está nisto, faz as práticas de sexo cultural, em eventos culturais ainda fechados, não pensa que isso é expressão artística, porque não é. É abominação a Deus, é iniquidade, é pecado, e isso vai trazer para você morte, juízo. Então, veja bem aonde você está pisando, para depois você não sofrer as consequências que virão sobre você. Porque virão, é inevitável. Então vamos prosseguir agora no capítulo 24, para finalizar esse livro de Josué que só tem 24 capítulos, que diz assim: Josué traz à memória do povo tudo o que Deus tinha feito por ele. Depois ajuntou Josué todas as tribos de Israel em Siquém e chamou aos anciãos de Israel, os seus cabeças, e os seus juízes e os seus oficiais. E eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: da além do rio, antigamente, habitaram vossos pais, Terá, pai de Abraão, e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei a Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz passar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua semente, e dei-lhe Isaque. E a Isaque dei Jacó e a Esaú. E Esaú dei a montanha de Seir para a possuir. Porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri ao Egito como o fiz no meio dele, e depois vos tirei de lá. E tirando eu vossos pais do Egito, viestes ao mar. E os egípcios perseguiram vossos pais com carros e com cavaleiros até o mar vermelho. E clamaram ao Senhor, que pôs uma escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles e os cobriu. Os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Depois habitastes no deserto muitos dias.
Então eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós. Porém, os dei na vossa mão, e possuístes a sua terra, e os destruí diante de vós. Levantou-se também Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, e pelejou contra Israel. E enviou e chamou a Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém, eu não quis ouvir a Balaão, pelo que abençoando-vos ele vos abençoou e livrei-vos da sua mão. E passando vós o Jordão, e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós, os amorreus, e os perezeus, e os cananeus, e os heteus, e os gigazeus, e os efeus, e os jebuseus. Porém, os dei na vossa mão. E enviei Vespor diante de vós, que os expeliram de diante de vós, como ambos os reis dos amorreus. E isso não com a tua espada, nem com o teu arco. Isso é uma palavra boa. Deus luta por nós, não com a nossa espada, e nem com o nosso arco. E eu vos dei a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas, e comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Aleluia! Isso é fé, é prosperidade. Josué faz de novo concerto com o povo. Agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses, as quais serviram nossos pais, da além do rio, e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhi hoje a quem se vais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Faça isso. Você e a sua casa procure servir ao Senhor. Por quê? Porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é o que nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos, pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expeliu de diante de nós todas estas gentes, até ao amorreu, morador da terra, também nós serviremos ao Senhor, porquanto é nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão e nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se tornará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vós, e os consumirá depois de vos fazer bem. Então disse o povo a Josué: não, antes ao Senhor serviremos. E Josué disse ao povo: sós testemunhas contra vós mesmos, de que vós escolhestes o Senhor para o servir. E disseram: somos testemunhas. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos, que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. E disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. Assim fez Josué concerto naquele dia com o povo, e lhe o pôs por estatuto e direito em Siquém. A pedra de testemunho. E Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus, e tomou uma grande pedra e a erigiu ali, debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. E disse Josué a todo o povo: eis que esta pedra nos será por testemunho, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito, e também será testemunho contra vós, para que não mintais a vosso Deus. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herdade. A morte de Josué e de Eleazar. E depois destas coisas, sucedeu que Josué, filho de Nun, o servo do Senhor, faleceu, sendo da idade de 110 anos. E sepultaram-no no termo da sua herdade, em Timnat-Sera, que está no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos, que ainda viveram muitos depois de Josué, e que sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito
a Israel. Também enterraram em Siquém os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito. Naquela parte do campo de Jacó, compraram aos filhos de Amor, lá de Siquém, por 100 peças de prata, porquanto foram herança para os filhos de José. Faleceu também Eleazar, filho de Arão, e o sepultaram no outeiro de Finéias, seu filho, que lhe fora dado na montanha de Efraim. Agora vamos ler as explicações dos versículos do capítulo 24, para a gente finalizar Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. No processo da salvação por Deus concedida está o assunto da escolha individual. Depende de cada um decidir a quem servir continuamente, como no caso de Josué e dos israelitas. Permanecer em Deus não é um ato isolado no tempo e ocorrido uma única vez. Precisamos, vez por outra, reafirmar nossa decisão feita de permanecer na fé e em obediência. A reafirmação de decisões justas feitas pelo crente inclui temor ao Senhor, lealdade à verdade, a obediência sincera e renúncia ao pecado e todos os prazeres a ele associados. Deixar de servir e amar ao Senhor resultará depois em julgamento e destruição. Versículo 16. Nunca nos aconteça que deixemos o Senhor. A promessa do povo de servir somente ao Senhor foi cumprida, mas somente enquanto Josué viveu. Juntamente com os anciãos daqueles dias, pouco tempo depois da morte de Josué, o povo deixou o Senhor e começou a servir outros deuses. Assim fez Josué concerto com o povo. A renovação do concerto entre o Senhor e Israel importou um duplo compromisso. Deus prometeu cuidar do seu povo, os israelitas. Comprometeram-se a servir unicamente ao Senhor, Deus. Foi um pacto permanente e mútuo entre Israel e Deus, segundo o novo concerto mediante a morte de Cristo. O crente também se compromete a seguir a Cristo através do arrependimento, fé e obediência. Ele, por sua vez, comprometeu-se a ser o nosso Senhor e Salvador e a nos conduzir ao lar celestial, à presença do Pai. Assim como aconteceu a Israel no Antigo Testamento, primeiramente Deus veio até nós, com misericórdia e graça, e estabeleceu as condições do novo concerto. Nós, como Israel nos tempos antigos, devemos viver segundo o princípio do concerto, o antigo e o novo concerto, ou seja, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Vejamos que no tempo de Josué e dos anciãos, o povo obedeceu ao Senhor. Depois que Josué morre e os anciãos também, o povo segue esses deuses, porque Deus deu paz a eles. Deus cessou a guerra, o povo ficou tranquilo. Agora você percebe-se que crente, ele não vive sem guerra. Sempre tem uma provação nova. Porque se Deus deixar o crente em paz, o povo de Israel fez, ele abandona e segue outros deuses. E acaba se desviando do caminho do Senhor. Então aqui a gente finaliza esse livro de Josué, com 24 capítulos. E vamos iniciar Juízes, no dia 11 de março, terça-feira. Mas eu quero alertar para você que no livro de Juízes, toda esta geração que seguiu Josué e os anciãos, a obediência a Deus, também pereceram. E a geração que veio posteriormente abandonou o Senhor, não lembrou do Senhor nem da sua lei. E o livro de Juízes relata isto, que os novos juízes que se levantaram não obedeceram a Deus, fizeram conforme a sua vontade, aquilo que eles achavam que era o certo. E no livro de Juízes, para a gente começar, ele tem apenas 21 capítulos. No último versículo, diz assim, no último versículo de Juízes, para a introdução da nossa leitura neste livro, que você vai ver:
Por que que Israel sofreu nos juízes? Por que que Israel pediu um rei quando Deus levanta e quando Samuel ainda está como sacerdote? Sabe por quê? Porque aqui no capítulo 21 de Juízes, o último, e no versículo 25, fechando o livro, diz assim: naqueles dias, que dias depois da morte de Josué, quando surgiu os juízes que não obedeceram à lei de Deus como era para ser obedecida, naqueles dias não havia em Israel, naqueles dias não havia rei em Israel. Era dirigido por juízes. E os juízes haviam sido eles todos se corrompidos. Porém, cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Aqui é o que a palavra de Deus diz. Que nesses dias, Israel estava sem rei, Israel estava sem pastor, Israel estava sem condutor, esqueceram de Deus. Porém, cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Se você se encaixar nisto, nesta palavra, que você faz o que você quer, faz aquilo que você acha certo diante dos seus olhos, que para Deus é pecado, presta atenção no que eu vou dizer para você agora, antes da gente entrar na leitura do livro de Juízes, porque este livro ele vai falar com você. Você vai encontrar aqui coisas absurdas e extraordinárias em questão de pecados. Deus falava com o povo por um período de tempo. Quando um deles não aceitava o que estava acontecendo com eles, e Deus levantava um juiz, conforme a sua vontade. Um juiz, por um período de tempo para julgar Israel, para cuidar de Israel, para cuidar do seu povo santo. Não passavam acima de 20 anos ou 30. Sempre tinha que levantar outro, porque o povo se cansava de sofrer na mão dos seus inimigos. Vamos ver coisas aqui que acontecem nos dias de hoje. Não se espante, porque se está escrito aqui, é para nossa edificação. Amém? Senhor Deus, muito obrigado por finalizar mais um livro de Josué. E aprendemos que no final deste mês, dia 30 ou 31, vamos contar as maravilhas que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Porque declaramos sobre nossa casa que este mês de março é o mês de prosperidade. É o mês que o Senhor multiplicará nossos campos. É o mês que o Senhor multiplicará nossa semeadura, nossos cestos, nossa amassadeira, as nossas dispensas. É o mês que o Senhor multiplicará, Deus, dando-nos Espírito Santo no trabalho, promoções. Tirando Deus, nós de baixo, colocando em cima. Fazendo Deus, nós não sendo mais cauda, mas sim cabeça. Ou seja, é um mês de vitória. Então, Deus, muito obrigado. E no fim do mês vamos contar o testemunho para alimentar a fé do teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Até a próxima live, se Deus quiser.